Pois é, gente, para quem achou que a proibição da viagem do Bolsonaro para a posse do Donald Trump nos Estados Unidos sairia ilesa, sairia barata, se enganou, vai ter retaliação. Mas a parte ruim dessa história é que quem vai sofrer as consequências dos abusos seremos, adivinhem, mais uma vez nós, todos nós brasileiros. Como aconteceu com a suspensão do X e como acontece com os desgovernos e abusos, tanto do Lula como do Alexandre de Moraes. Olha aqui comigo a matéria do Wall Street Journal. Pessoas próximas à administração Trump dizem que a recusa do STF até agora em permitir que o Bolsonaro viaje para os Estados Unidos corre o risco de sim prejudicar as relações já frágeis da equipe do Trump com o governo de esquerda do Brasil. Autoridades do Trump também traçam paralelos entre o que o presidente eleito Donald Trump disse ser também uma caça às bruxas pelos tribunais federais e estaduais dos Estados Unidos contra ele. Ou seja, o Donald Trump já compara as duas situações e vê que são parecidas, a perseguição a ele nos Estados Unidos e a perseguição a Bolsonaro no Brasil. É, gente, a relação azedou de vez. O relacionamento entre o Brasil do Lula e os Estados Unidos do Donald Trump já não estava boa e você sabe por quê, né? Bora lembrar? Primeiro, durante as eleições, o Lula disse que torcia pela vitória do Biden. Que aposta errada. Adversário do Trump, só que o Biden, como vocês sabem, perdeu. E depois o ministro Alexandre de Moraes, ministro aliado do Lula, simplesmente baniu o X do Brasil e aplicou uma multa para o seu dono, Elon Musk. Só que o Elon Musk é financiador da campanha do Trump e se tornou simplesmente braço direito do Trump na Casa Branca, chefiando uma espécie de ministério por lá. E para completar, o governo Lula é de esquerda, odiada por Donald Trump, que sabe dos perigos e mares que a esquerda traz para valores, família, segurança pública, economia e liberdade em todo o mundo. E agora, para piorar de vez, depois de começar a investigar o Elon Musk formalmente em inquéritos, o STF mexeu com o ex-presidente Bolsonaro impedindo que ele vá para a posse do próprio Donald Trump. O Trump ele foi alvo de perseguição judicial e ele entende o que está acontecendo com o Bolsonaro. Olha aqui, ó. A pior maneira de o governo Lula iniciar o seu relacionamento com a administração Trump é armar o seu governo contra o seu oponente político. Isso quem disse foi uma pessoa próxima à administração do Donald Trump. E descreveu ainda o que eles chamam lá de weaponization. É uma espécie de usar armas políticas contra os rivais, para eliminar os rivais políticos. É usar os poderes do governo para eliminar rivais como o Bolsonaro. Donald Trump sabe exatamente como é que é isso aí e como ele se sente em relação a isso, como o Bolsonaro se sente em relação a isso aí. É essa a realidade. Pois então, gente, o Trump ele vai ser totalmente solidário com o Bolsonaro, porque o que estão fazendo com o brasileiro tem paralelo com a perseguição que fizeram a ele lá nos Estados Unidos. E o ataque ao Bolsonaro é um ataque à direita, às causas e valores que o próprio Trump defende. E agora a gente chega à parte mais crucial. E qual que vai ser a consequência disso aí, Deltan? Olha aqui comigo. O Trump está aberto a usar tarifas comerciais para pressionar o Brasil e outros países que ele vê como praticantes de algum tipo de guerra jurídica de esquerda. É aqui a lawfare de esquerda. Usando tribunais para derrubar oponentes, disseram pessoas próximas ao novo governo. É isso, gente. A ameaça vai ser a mão pesada dos Estados Unidos com tarifas sobre produtos brasileiros por conta da prática de lawfare, que nada mais é do que usar o sistema judicial para perseguir adversários políticos, o que alegavam que a Lava Jato fazia com Lula, o que era absurdo. Claro que a Lava Jato não fazia, porque não existe lawfare na primeira instância. Não tem como ter isso quando você tem 3 instâncias para revisar e para mudar tudo o que se decide e dar habeas corpus na hora. Mas é exatamente o lawfare que estão fazendo com Bolsonaro, puxando o caso para a Suprema Corte, que é política, ao contrário da primeira instância, que é técnica. Lá, onde não tem ninguém para quem apelar ou recorrer, e praticando uma série de abusos sem que nem o Bolsonaro tivesse foro privilegiado. Mudaram as regras para manter o caso do Bolsonaro lá. Gente, isso é super preocupante tudo isso e essa ameaça dessa retaliação contra o Brasil. Mas, então, por que é preocupante? Como é que isso aí vai afetar a minha vida? Vou mostrar para você. O Brasil é campeão de exportação para o país americano. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia quentíssima que saiu hoje. Brasil bate recordes de exportações aos Estados Unidos às vésperas da posse do Trump. Americanos compraram 40 bilhões de dólares em produtos brasileiros, que é um marco inédito. Isso tudo aqui segundo o Monitor do Comércio, que é uma publicação trimestral da AmCham Brasil, que revelou tudo isso.
que a gente bateu pela primeira vez o recorde de passar 40 bilhões de dólares em exportações, e isso acontece agora nas vésperas da posse do Donald Trump, que vai assumir aí na próxima segunda-feira e cujo mandato, presta atenção aqui no final, promete turbulências para o comércio global com aumento de tarifas e pode distanciar do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, gente, por causa da perseguição ao Bolsonaro, Moraes e Lula irritaram o Trump justamente no momento que o Brasil mais lucra com os Estados Unidos. Que tiro no pé imenso, ou pior, um tiro no peito dos brasileiros. Se o Trump cumprir a promessa de impor tarifas comerciais aos nossos produtos, a gente vai ter um imenso prejuízo, porque os nossos produtos vão ficar mais caros para concorrer no exterior. A gente vai vender menos. Sofre a economia brasileira como um todo a partir da crise dos setores que mais exportam para a terra do Tio Sam. E se você ainda está em dúvida, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Os principais destinos das exportações do Brasil. Conforme dados aqui de janeiro a dezembro de 2024, simplesmente os Estados Unidos estão na segunda posição como o segundo país para o qual o Brasil mais exporta.